Pessoal, olha só, um inscrito do canal me pediu para mim falar sobre válvula mais um pouco, certo? E daí numa outra aula eu tinha falado sobre o triodo. O que é o triodo? É uma válvula que tem duas placas, o catodo que está ligado no negativo, certo, pessoal? O catodo, né, ligado no negativo, ó. Eu tenho filamento aqui, tá? Ligado na bateria, né, pessoal? E daí eu tenho a placa aqui, ó, a placa de controle, certo? E tenho o anodo. Então, o anodo e o catodo é como se fosse duas placas, né, pessoal? É como se fosse duas placas de um capacitor, pessoal. Por quê? Porque a grade controladora aqui, ó, ela funciona como um dielétrico, ou seja, como um isolante. Entendem? Tem a válvula triodo. Qual é o problema dela, pessoal? Daí eu coloquei aqui do lado, ó, a capacitância parasita. Ou seja, faz com que ela oscile. Por quê? O porquê da capacitância parasita? O que acontece, pessoal? Eu coloquei a fórmula do capacitor aqui, ó. Reatância capacitiva, tá? É 1/2π vezes frequência vezes a capacitância. O que acontece, pessoal? Quanto maior a capacitância, menor vai ser a resistência do capacitor, tá? Quanto maior a frequência, menor vai ser a resistência. Esse capacitor aqui, ó, ele está entre o anodo aqui, ó, entre a placa do anodo, tá? E a placa da grade controladora, ele está aqui, ó, pessoal. O que acontece? Em baixas frequências, o triodo, a válvula triodo, tá? Que tem uma placa apenas controladora, na casa dos 10 kHz, 20 kHz, tá, pessoal? Ela funciona de boa, pessoal. Ela atende bem a uma baixa frequência. Por quê que ela atende bem? Se a frequência é baixa, a resistência é alta do capacitor, tá? A resistência é alta. O que acontece, pessoal? Se eu colocar uma frequência aqui na grade, na casa dos megahertz, vamos botar 1 MHz, 2 MHz de frequência, ele vai baixar a resistência desse capacitor da grade aqui, ó. Esse capacitor que está entre a grade controladora e a placa. E baixando a resistência, pessoal, em vez do sinal ir para onde ele deve, entendeu? O sinal vai passar por outro capacitor, tá? Que é o capacitor bom, que é um capacitor de acoplamento, tá? Vai passar de boa, porque como que se comporta o capacitor? O capacitor, para corrente alternada, para frequências alternadas, para a frequência em si, né, pessoal? A frequência é alternada. Então, ele se comporta como um fio. Ao invés de passar, pessoal, para o outro lado, o sinal do meu microfone ou da minha guitarra, tá, pessoal? Para uma guitarra, a triodo já não é eficiente, né, pessoal? Então, olha o que acontece. Em vez de vir para cá, teria que vir para cá. Ignora esse circuito aqui, pessoal. Não tem nada a ver com esse circuito aqui, tá? Teria que vir para cá o sinal. Como eu tenho uma frequência alta, eu vou diminuir quem? A reatância capacitiva, que é a resistência do meu capacitor. O que acontece? O sinal retorna. A corrente elétrica sempre vai procurar o caminho mais fácil, né, pessoal? Concordam comigo?
A corrente elétrica sempre vai procurar o caminho mais fácil. Como esse capacitor aqui, ó, a resistência, a frequência está sendo alta, ele diminui, pessoal, a resistência dele. E o que acontece? Em vez do sinal ir para o lado bom, onde ele tem que ir, onde ele vai ser amplificado, né? Ele já está amplificado, vamos dizer que ele está indo para outra válvula, né? Para a grade controladora de outra válvula, exemplo, né? E daí, pessoal, o que acontece? Ele retorna para cá, como a corrente elétrica, né, pessoal? E daí ela retorna para a grade e o que acontece? Vai dar interferência no sinal. Vocês entenderam que a capacitância, o que é a capacitância parasita? É uma baixa resistência desse meu capacitor aqui, ó, porque conforme aumenta a frequência, eu estou dividindo o valor de cima aqui, ó, pessoal. Conforme aumenta a frequência, baixa a resistência do capacitor e a corrente vai vir pelo lado que ela não deveria voltar, ó. Ela vai acabar na grade aqui, ó, provocando o que? Interferência no sinal. E outra, pessoal, vocês sabem que aonde tem uma placa e outra, tá? E aonde tem a placa controladora aqui, ó, como eu falei, é como se ela fosse o dielétrico de um capacitor. Vocês entendem que tem um único capacitor aqui, ó, ou seja, uma capacitância alta diminui a resistência também, pessoal. Diminui a resistência. Eu estou explicando isso porque eu vou chegar a uma lógica que vocês vão entender no final desse vídeo, pessoal. Olha só. Como eu tenho um único capacitor aqui, ó, é alta capacitância. E a capacitância sendo alta, menor a resistência, o que ajuda a corrente voltar pelo lado ruim e interferir no teu sinal, provocando ruídos. É aí que entra a válvula tetrodo, que tem outra grade, pessoal, para controlar. Vocês concordam comigo, ó, vou baixar um pouquinho aqui, ó, que a válvula tetrodo é como se tivesse um capacitor aqui e outro aqui, ó, pessoal. Então, onde tem mais duas grades, tem mais dois capacitores, certo? E dois capacitores em série, 3, 4, quanto mais capacitores em série, é como funcionam os resistores em paralelo, né, pessoal? Menor a capacitância. Sendo menor a capacitância, se eu botar mais uma grade aqui, pessoal, eu vou diminuir a capacitância, vou diminuir o valor que divide o meu número aqui de cima, que vai dar a resistência do capacitor. Eu diminuindo a minha capacitância, porque capacitores em série, tu multiplica e soma, e vai dar menor que o menor dos capacitores o valor. Vocês lembram daquela lógica? Eu tenho no meu canal, pessoal, o vídeo de como funcionam os capacitores em série. A tua fonte vê eles como um único capacitor, tá? E a menor das capacitâncias, a multiplicação e a soma deles, pessoal, é a multiplicação pela soma que eu fiz, né? Com dois capacitores. Com 3 ou mais capacitores, tu pode fazer pela fórmula dos inversos, né? Que daí a menor capacitância, o valor total deles vai dar menor que a menor capacitância. E eu reduzindo a capacitância, olha que legal isso, pessoal. Quanto mais grade eu tiver aqui, mais eu vou reduzir a capacitância. E reduzindo a capacitância, aumenta a resistência do meu capacitor, evitando o quê? As capacitâncias parasitas, pessoal. Olha que interessante isso. Olha que lógica. Então, as capacitâncias boas, pessoal. Eu vou dar um exemplo de capacitância boa, né? É um desacoplamento, né? Que o capacitor vai mandar ali as interferências RFI, né? Para o terra. É o acoplamento,
que o capacitor ele liga um lado ao outro do circuito, mas impede que eles venham se comunicar em relação às interferências. Olha que legal isso. Só que a capacitância parasita, pessoal, o capacitor ele prejudica. Ele prejudica porque a resistência dele sendo baixa aqui, ó, vai haver um retorno da corrente elétrica que vai interferir, que vai provocar ruídos. É daí que surgiu o tetraodo, pessoal, que daí colocaram mais uma grade. Colocando mais uma grade, o que acontece? Mais capacitor insere, menor é a capacitância. Sendo menor a capacitância, maior a resistência. Maior a resistência, ele vai impedir a interferência da corrente elétrica sobre a grade, pessoal. E daí o pentodo, como que funciona o pentodo? O pentodo tem cinco eletrodos, pessoal, o pentodo. Então 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal, só para fins didáticos, né, pessoal? Vamos supor aqui, ó, para fins didáticos, tá? O pentodo, pessoal, como que ele é formado? Ele tem uma grade supressora, tá? Ele tem uma grade de blindagem e ele tem mais uma grade de controle. É como se tivesse 1, 2, 3, 4 capacitores em série e capacitores em série. A capacitância, pessoal, do menor capacitor, o valor total deles vai dar menor que a menor capacitância do menor capacitor. E acontecendo isso, o número que vai dividir aqui embaixo na fórmula vai se tornar um valor irrisório. Aí a resistência do capacitor vai ser alta, pessoal. Olha que legal isso. Se tu olhar para a fórmula da reatância capacitiva aqui, ó, e entender a lógica dela, tu vai entender o funcionamento, o porquê das outras grades, entendeu? Quanto mais grade, é como se tivesse mais capacitores em série, aumentando a resistência desse capacitor. E daí o que acontece? O sinal amplificado vai ir para o lado bom e vai evitar o que, pessoal? A capacitância parasita, que é a baixa resistência desse capacitor, onde vai retornar a corrente elétrica e vai interferir na grade, provocando ruídos, pessoal. Olha que interessante isso. Pessoal, se esse vídeo lhe foi relevante, esse vídeo foi a pedido do inscrito do canal. Ele me falou para falar mais um pouco sobre válvula, sobre triodo, sobre tetraodo, sobre pentodo, né, que é 5 grades. Então, quanto mais grade, menos capacitância parasita, menos interferência, menos ruído, pessoal. Certo, pessoal? Se você achou relevante esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo.